Saúdo a todos estudantes, irmãos, a partir da escola Jefferson Theological Seminary, aqui em Angola, Luanda. Saúdo-vos com a paz do Senhor. Eu sou o apóstolo reverendo Pedro Joveta e estarei com os irmãos a falar sobre a importância do tabernáculo mosaico e a sua aplicação na nova aliança. Na nova aliança. Louvado. Adorar Yahweh, Yahweh. Estou aqui para te adorar. Yahweh, estou aqui para te adorar. Na sua presença eu me rendo. Labra Satanabi. Estou aqui, oh, Labra Satanabi. Levanto as minhas mãos para te adorar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Nós estamos aqui para lhe adorar. Aleluia. Amém. Estamos aqui para lhe buscar. Aleluia. Digo, seu irmão, a paz do Senhor. Amém. Quero falar com os irmãos sobre um tema bastante importante. O tema que eu quero falar com os irmãos hoje é a instituição do tabernáculo mosaico. A instituição do tabernáculo mosaico. Quero conectar. A instituição do tabernáculo mosaico e sua importância na nova aliança. A instituição do tabernáculo mosaico e sua importância na nova aliança. Amados, todos aqueles que estão a faltar, nós conhecemos a casa de muitos irmãos. Vamos visitar, fortificar para não faltarem. Amém? Vamos dar aquela força espiritual. Devemos estar a buscar a Deus com consistência. Então, conforme eu dizendo, hoje eu quero falar sobre a importância, ou seja, a instituição do tabernáculo. Amém? A instituição do tabernáculo mosaico e sua importância na nova aliança. Amados, o primeiro livro que queria partilhar com os irmãos é o livro de Êxodo, capítulo 25. Vamos lá, muito rapidamente. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 a 9. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versículo 8 a 9. Versículo 8 a 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Amém. Êxodo capítulo 25, versículo 8 a 9. E me farão um santuário. Noutras versões diz um tabernáculo. Me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo, o Pai espiritual me ligou. Ok, então,
O texto que nós acabamos de ler nos remete à operação divina de oferecer-se, ou seja, mostrar, assim que está certo, o seu amor ao seu povo, ao ponto de trazer na terra a sua presença no meio do povo. Amém? Sabemos que o povo israelita na Bíblia foi o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, para mostrar a sua glória, e através do povo israelita, outras nações tivessem o privilégio de vir conhecer a majestade, o poder, a glória do nosso Deus. Deus se manifestou no povo israelita várias vezes, mostrando-se como um Deus salvador, um Deus amoroso. E através de Moisés, Deus começou então a projetar a possibilidade dele habitar no meio do povo. Quando falamos do tabernáculo mosaico, estamos aqui a falar a primeira operação divina de estar no meio do povo, andar com o povo e habitar no meio do povo. Amém? O nosso Deus, através do profeta Moisés, ele se manifestou no meio do povo para mostrar quem ele é. Aleluia. Amém. Para mostrar quem ele é. A instituição do tabernáculo mosaico e sua importância na nova aliança podem ser compreendidas à luz das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quer dizer que o tabernáculo tem importância no Antigo como no Novo Testamento. Ela começou no Antigo Testamento, mas como símbolo. E ela então terminou no Novo Testamento, na Nova Aliança, como prova viva de que Deus está no nosso meio. Amém. Aleluia. Amém. Quer dizer que o tabernáculo mosaico, atenção, o tabernáculo mosaico na Antiga Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Amém. Amém? Amém. O tabernáculo mosaico representava uma pessoa. O tabernáculo mosaico representava quem? Jesus. Representava uma pessoa que se chama Jesus. Quando eu falo tabernáculo mosaico, não estou a me referir a esse mosaico aqui que nós compramos na praça, não. Atenção, o termo mosaico vem de um nome. Qual é o nome? Moisés. Amém? Amém. Por que nós chamamos de tabernáculo mosaico? Porque foi através de Moisés que o tabernáculo foi implementado. Deus implementou o tabernáculo mosaico, implementou o tabernáculo através de Moisés. Por isso é que nós chamamos de tabernáculo mosaico. Ou então, quando falamos templo de Salomão, não é porque o templo era de Salomão, mas a pessoa que através da qual Deus implementou foi Salomão, como o templo de Moisés, ou tabernáculo de Moisés. Então, o termo aqui teológico é tabernáculo mosaico. Alguém repita comigo, tabernáculo mosaico. Se alguém dia lhe perguntar para que importância Deus instituiu o tabernáculo mosaico, a primeira importância é para Deus manifestar o seu poder no meio do povo. A segunda importância é para Deus, de forma simbólica, apontar a vinda de Jesus. Amém? De forma simbólica, apontar a vinda de Jesus. Porque o tabernáculo simboliza quem? Jesus. Tabernáculo simboliza Jesus. E vamos ver ao longo da pregação do ensino de hoje. A instituição do tabernáculo é detalhada principalmente no livro que acabamos de ler, que é no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 8 a 9, capítulo 25 melhor, versículo 8 a 9, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem pode habitar no meio deles? No meio de quem? Qual povo? O povo israelita. E quem estava a dizer que quer habitar no meio deles? Quer dizer que Deus, desde a fundação do mundo, teve sempre o desejo de habitar no meio do povo. Amém?
Amém. Essa era sempre a ideia original de Deus. Tanto é que quando nós lemos o livro de Gênesis, na criação de Adão e Eva, o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus vinha visitar o homem na viração do dia. Então, a ideia original de Deus era de habitar no meio do povo para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Por essa razão, quando Adão e Eva caíram, pecaram, Deus então começou a procurar formas possíveis de se manifestar no meio do seu povo. Só que na antiga aliança, Deus apenas se manifestou através do tabernáculo no meio de um povo apenas. Qual é o povo? O povo israelita. Mas na nova aliança, Deus se manifesta não através de um povo, mas através de vários povos que formam uma só nação, que é a nação cristã. Amém. Amém? Amém. Deus se manifesta através de vários povos, malangios, bacongos, sulanos, brasileiros, norte-americanos, congoleses, todo o povo. Mas cada povo que forma uma única nação. Qual é a nação? A nação cristã. Amém. Aleluia. Amém. Então, por isso é que Deus começou, é como se fosse um experimento laboratorial. Ele, através de Moisés, instituiu o tabernáculo para que servisse de exemplo que no futuro, quando o meu filho Jesus se manifestar, é a mesma coisa que ele vai fazer. Vai se manifestar no meio do seu povo com poder. Aleluia. Diga ao seu irmão: Jesus, o tabernáculo vivo. O tabernáculo vivo. Eu sou tabernáculo vivo. Aleluia. Amém. Por isso eu peço aos irmãos para acompanharem a sequência do ensinamento, porque é muito importante. Assim, amados, muito sinceramente, o que dói no coração é ver hoje em dia, é difícil ver igrejas associarem o bom ensinamento, o ensinamento de qualidade, com a manifestação do poder. Dificilmente vemos igrejas assim. Nós vemos mais uma igreja ou está mais entregue ao ensino da palavra, ou está mais entregue à manifestação do poder. E algumas igrejas, na verdade, não vamos chamar de manifestação do poder de Deus, mas sim manifestação do poder estranho. Conforme eu falei na terça-feira, não é poder, mas são chás, espíritos malignos que estão por detrás dessas febres de manifestações que na verdade não é Deus que está operando. O que nós deveríamos fazer como filhos de Deus é associar o útil e o agradável, que é o poder e o ensino. Amém. Para que o cristão ande bem. Por isso é que estamos a ver muita gente que frequenta a igreja. Você frequenta a igreja, mas não está sendo moldado. Não está crescendo conhecimento. Porque só está se baseando no chá, cura, profecia. Mas conhecimento não tem nada. E quando você não tem conhecimento, amados do Senhor, se tornas um cristão frívolo, um cristão fraco, um cristão como se qualquer tipo de evento que vier vai lhe levar. Devemos ter a máxima atenção quanto aos ensinos que Deus nos dá. Aleluia. Amém. Então, livro de Êxodo 25, 8, 9 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Aleluia. Esta passagem mostra que o tabernáculo foi instituído por Deus como lugar onde sua presença habitaria no meio de Israel. Louvado seja Deus. Então, Deus, quando instituiu o tabernáculo, ele queria manifestar-se no meio do povo. E o tabernáculo de Moisés, se nós aqui um quadro, vocês aqui tem um quadro, então temos que passar a montar o quadro de ensinamento para desenhar mesmo. O tabernáculo de Moisés, ele era dividido por quantas partes? Por 3 partes. Alguém fala 3 partes? 3 partes. Ou então 3 compartimentos. 3 compartimentos. O primeiro compartimento é, amados, qual é o primeiro compartimento? Parte. Aleluia. Amém. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Vamos lá, livro de Êxodo 25, 31. Olha o que a Bíblia diz. O mesmo capítulo, mas versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor.
Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará este castiçal. E o seu pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Aleluia. 35. E uma maçã debaixo de suas canas que saem dele. Ok. Do 35 ao 40, começa então a descrever os materiais que poderiam fazer parte do tabernáculo. Aleluia. Deus disse a Moisés: faça o tabernáculo segundo a imagem que eu te mostrar. Aleluia. Amém. Faça o tabernáculo segundo a imagem que eu te mostrar. Porque Deus não queria que Moisés falhasse em nenhum detalhe. Por quê? Porque o tabernáculo simbolizava quem? Jesus, o Nazareno. Aleluia. Então, o primeiro compartimento do tabernáculo que nós vemos na Bíblia é o átrio, ou então o pátio. Amém? Portanto, vamos supor que esse lugar é um tabernáculo, e onde os irmãos estão é o pátio, ou o átrio lá. Onde as pessoas ficam, é a parte de fora. E o outro compartimento era o lugar santo. O lugar santo. E o último compartimento era o lugar santíssimo, ou então santo dos santos. Por que era chamado o lugar santo dos santos, o último compartimento? Porque é onde a arca da aliança habitava. A arca da aliança habitava no lugar santo dos santos. E aqui é uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos. O que é a arca da aliança? O que é, amados? O que é a arca da aliança? Amados no Senhor. Santíssimo, que era o último compartimento. É só o Sr. Paulo que definiu. Ok. Amados, a Arca da Aliança é um objeto sagrado descrito na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Segundo a tradição bíblica, a Arca da Aliança foi construída por Moisés sob a orientação direta de Deus durante a estadia dos israelitas no deserto. A arca era feita de madeira, de acácia revestida de ouro, e a arca também tem como objetivo de manifestar ou representar a glória de Deus. Aleluia. Mas, pelo menos 3 objetos dentro da Arca da Aliança. Continha quantos objetos? Quais são? A vara de Arão. Continha a vara de Arão. Por que a vara de Arão estava na arca? Por ser o sacerdote. Não. A vara de Arão estava na arca porque quando o povo duvidava do chamado de Arão como sacerdote, Deus fez uma prova para calar a boca do povo. Fez com que a vara de Arão florescesse. A vara já era seca, mas cresceu flor. Amém? E para demonstrar o ministério sacerdotal, então a vara estava na Arca da Aliança. Ok? Para representar o ministério sacerdotal. E vamos também aqui, vou explicar aqui quem era o sacerdote. Então a vara manifestava, simbolizava o ministério de um sacerdote. Quem era sacerdote naquela época? Arão.
O outro objeto que estava na arca era as tábuas da lei. As tábuas da lei. Aquela lei que Moisés recebeu no monte, quando foi ter com Deus. Aleluia. O outro material que estava na arca era o quê? A maná, ou o maná. Amém? O maná. Eram 3. As tábuas da lei simbolizam a palavra do Senhor. Maná simboliza Jesus, o pão da vida. E a vara que floresceu simboliza quem? O ministério de Arão, o ministério sacerdotal. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui uma igreja, um tabernáculo, com materiais místicos dentro dele. Estamos a ver um tabernáculo que tem 3 compartimentos. O primeiro é átrio, ou pátio. O segundo é lugar santo. E o terceiro é o lugar santíssimo, ou então o santo dos santos. Alguém está comigo? Lugar santo dos santos. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31, fornece detalhes sobre a estrutura e os seus utensílios, ou utensílios do tabernáculo. Enquanto que Êxodo 35, versículo 35 a 40, descreve sua construção e consagração. O tabernáculo era dividido em quantas partes? 3 partes. O átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde a arca da aliança estava localizada. Amém. Em Levítico, vemos como o tabernáculo se tornou o centro do sistema sacrificial. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Louvado seja Deus. Então, o tabernáculo estava lá, representava o quê? A presença de Deus. Agora, uma vez por ano, o povo tinha que fazer um ritual para que Deus perdoasse o seu pecado, o pecado daquele ano. E o sacerdote, a pessoa que fazia mediação entre o povo e Deus, atenção, os sacerdotes eram líderes religiosos que faziam mediação entre Deus e o povo. Quer dizer que o pecado, quando alguém cometesse um pecado, ele ia ter com um sacerdote para Deus poder perdoar o seu pecado. E para que Deus perdoasse o seu pecado, o sacerdote, então, através da lei, dizia à pessoa que cometeu o pecado alguns requisitos que pode fazer para que o seu pecado seja perdoado. Cada pecado tem um tipo de ritual. Amém? Cada pecado tem um tipo de ritual. Isso é na antiga aliança. Cada pecado tem um tipo de ritual. Mas só que, uma vez por ano, havia um concílio, uma reunião dos sacerdotes, onde escolhiam o sacerdote que representava todos os sacerdotes naquele ano. Deixa-me repetir, quem é sacerdote? Sacerdote é um líder espiritual que fazia mediação entre o povo e Deus. É importante isso. Amém? É importante isso, porque na nova aliança, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro 2, que nós somos sacerdócio real. Hoje em dia, quem é sacerdote? Somos nós. Hoje em dia, sacerdotes somos nós, porque nós temos o ministério da reconciliação. Fazemos a reconciliação entre o mundo com Deus, amados do Senhor. Então, o sumo sacerdote, escolhido naquele ano, atenção, muito importante, o sumo sacerdote, a irmã Gisele está escrevendo muito, está escrevendo aqui. Escreveu um livro. O sumo sacerdote, escolhido naquele ano, atenção, entrava no lugar santo dos santos com quem? Com sangue de quem? De animal. Não é sangue de pessoa, sangue de animal. Naquele ano, eu já falei aqui uma vez sobre o termo hebraico, que significa o dia da expiação nacional. O que é hebraico? Yom Kippur. Alguém fala comigo Yom Kippur? Ok.
naquele ano, ou seja, num certo ano, vamos supor, se estivéssemos na antiga aliança, no ano de 2024, se está na antiga aliança, entre os sacerdotes escolhia-se um sacerdote que representava os sacerdotes que poderiam entrar aonde? No lugar santíssimo, com sangue nas mãos ou na banheira. E onde é que colocaria o sangue? Por cima da arca da aliança. Amém. Amém. E acho que falei um pouco a explicar a arca da aliança. Atenção, a arca da aliança era uma caixa que continha então, primeiro, na parte de fora tinham 2 anjos querubins que cobriam a arca da aliança representando a glória de Deus, e era feita de madeira de acácia e coberto de ouro, ouro puro. Amém? Então, atenção, essa arca da aliança, atenção, amados, no físico estava no tabernáculo mosaico, mas no espiritual estava no tabernáculo celestial. Nos céus também existe tabernáculo. Sabe o tabernáculo que Moisés fez? Nos céus existe o mesmo tabernáculo. Amém? Nos céus, porque Deus falou a Moisés, construa o tabernáculo segundo a visão que eu te mostrar. Quer dizer que Moisés estava a copiar o tabernáculo celestial. Não quero falar, mas vou avançar um pouco. Por isso é que no livro de Hebreus, a Bíblia diz que Jesus subiu ao tabernáculo celestial. Vamos só pular o livro de Hebreus. Eu sei que faz parte do tema de hoje, mas falando isso, me criou aqui sede para mencionar isso. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Qual é mais perfeito o tabernáculo, amados? Dos céus. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Mãos de quem? De homem. Isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Aleluia. Quer dizer que quando Jesus morreu, fez a mesma coisa que os sumos sacerdotes faziam. Quando matavam um animal, o que eles faziam? O sangue levavam aonde? No lugar santíssimo. Colocavam aonde? Por cima da arca da aliança. A mesma coisa Jesus fez. Quando ele morreu na cruz do Calvário, pegou o seu sangue e levou nos céus. E colocou aonde? Colocou na arca da aliança. Por que ele fez isso? Porque o sangue de animal eram sangues imperfeitos. Amém? E isso se fazia anos após anos. Sacrificaram um animal esse ano, Deus perdoou o pecado do povo esse ano. Próximo ano, o mesmo sacrifício. O ano a seguir, o mesmo sacrifício. O ano a seguir, o mesmo sacrifício. Mas de uma vez por todas, Jesus pegou o seu sangue, levou no lugar santíssimo dos céus e colocou no tabernáculo. Colocou no tabernáculo, que é na arca da aliança. De uma vez por todas, o sangue de Jesus clama através de nós. Amém. Por isso é que quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, já tem um sangue disponível lá a clamar em nosso lugar na mão do Senhor. Amém. O sangue de Jesus está na arca da aliança para sempre. Amém. E não haverá mais outro sacrifício melhor do que o sacrifício de Jesus. Aleluia. Amém. Por isso é que o que os sacerdotes faziam na antiga aliança apontava para quem? Para Jesus. Alguém está me entendendo? Amém. Apontava para Jesus. Jesus. Função sacerdotal. Em Levítico, vemos como o tabernáculo se tornou o centro do sistema sacrificial. Foi o que eu expliquei há pouco tempo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos uma vez por ano, no dia da expiação. Qual é o termo hebraico para o dia da expiação? Yom Kippur. Irmã Jéssica, qual é o termo hebraico? Yom Kippur. Quando vocês ouvirem por aí Yom Kippur, ou na DSTV, que tem esses canais que investigam muito sobre
ao Israel, se houver em Yom Kippur, tenham em mente que é o dia da expiação nacional. Até hoje, os israelitas têm feito isso. Mas que para nós, o dia da expiação nacional foi feito na cruz do Calvário, uma vez por todas. Jesus terminou o sacrifício, pegou o seu sangue, levou no lugar santíssimo, no tabernáculo celestial e colocou lá. Amados, tudo isso é para mostrar a supremacia de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, o tabernáculo, na verdade, estava lá no meio do povo para representar a presença de Deus, como também, atenção, se tornou como objeto de sacrifício do povo israelita. Amém. Todo o sacrifício era feito aonde? No tabernáculo. Que mais tarde, lá na época de Davi, de Salomão, o tabernáculo móvel tornou-se então um templo de Salomão. Construíram um templo de Salomão. Tudo isso apontava para a pessoa de quem? De Jesus. Aleluia. Amém. Vamos lá no Levítico, livro de Levítico, capítulo 16, que fala sobre o Dia Nacional da Expiação. Amados, quer dizer, se hoje em dia um homem de Deus ou um pastor lhe dizer, não, hoje é o dia do sacrifício nacional, vamos matar um animal para Deus perdoar nossos pecados. Isso, na verdade, é um ritual satânico, porque Jesus morreu de uma vez por todas. Amém. E não há mais sacrifício que supera o sacrifício de quem? De Jesus. Aleluia. Amém. Livro de Hebreus, Levítico, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Amém? Amém. Para dentro do véu. Está a falar aqui no lugar santíssimo. Deus está a alertar a Moisés para falar a Arão, para não entrar no lugar santíssimo toda hora. Amém? Amém. Em todo o tempo. Para dentro do véu, que é diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deus está aqui a falar que ele aparece, a presença dele aparece aonde? Na nuvem, no lugar que? Santíssimo, por cima do propiciatório. É onde habitava a presença de Deus, amados. No lugar santíssimo é onde habitava a presença de Deus. Versículo 3. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá roulas de linho sobre a sua carne. Ou seja, ceroulas de linho sobre a sua carne. E vestir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos, por isso banhará o seu corpo na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho de expiação, que será para ele, e fará expiação para si e pela sua casa. Amém? Só para entrar no lugar santíssimo, ele também tem que se purificar primeiro. Tem que banhar, vestir a roupa sacerdotal. Por isso é que hoje em dia nós temos as roupas sacerdotais, os pastores, amém? Deus está falando a Moisés, falarão, para entrar no lugar santíssimo, tem que primeiro fazer o quê? Banhar, vestir a roupa sacerdotal, matar alguns animais para sacrificar a favor dele, porque ele também é pecador, para sacrificar a favor da sua casa, para que ninguém morra. Em outras palavras, Deus está falando o quê? Que Arão seja santo. Ninguém entra no lugar santíssimo se não for santo. Por isso é que hoje em dia a igreja é para os santos. Amém? Amém. Quando você se diz ser cristão, deve se preocupar em andar em quê? Em santidade. Em novidade de vida.
Aleluia. Amém. Versículo 8. 9, melhor. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Para quem lê mais abaixo, quando fores em casa, por favor, leia todo o capítulo. Verás que aqui está a se referir à matança do bode para expiação do pecado do povo. Qual povo? Israelita. Povo Israel. Povo israelita. Adjetivo e não substantivo. Povo israelita. Então, Deus, através desse todo ritual mosaico, quando você lê a Antiga Aliança, vê os rituais, tudo isso, hoje em dia, olhando para isso, parece que é bruxaria, né? Matar animal. Antigamente, o culto não era tipo assim, estamos já reunidos, você vem louvar, aleluia. Ei, não era assim. Aí você vem com teu animal, com teu cereal, com tua comida, só para sacrificar, amados. Você vê o pastor lá, que é o sacerdote, você vê amarrou já a sua roupa com faca na mão, à espera do animal que é para matar, o sangue escorrer no altar. Era assim. Aquilo era uma carnificina, sangue todo lado. Depois vinham, limpavam o sangue, vinha outra pessoa, pai, peguei, vinha fazer o sacrifício, oferecia. Era assim o tabernáculo. Não imagina por quantos animais por dia eram degolados. Muitos animais. Aí o sacerdote já está com a faca na mão, olha a unha bem grande, à espera do animal, para matar o animal, para perdão do pecado de alguém. E quando chegava o dia da expiação nacional, aquele era como se fosse uma festa, um ritual nacional. O sacerdote tinha que matar um animal, e atenção, não era qualquer animal, era um animal puro, só de uma cor, não é um animal com deficiência, animal inteiro. Está no livro de Levítico. Se for um animal deficiente, não. Mesmo sacerdote, na antiga aliança, para alguém ser sacerdote, não era apenas necessário fazer parte da aliança de Arão. Tinha que ter mais outros requisitos. Para além de ser da aliança de Arão, tinha que ser alguém bonito, diz a Bíblia. Alguém um pouco alto, nariz organizado, está na Bíblia. Não pode ter braços muito compridos, não pode ter pés muito compridos. Se tiver um nariz chato, diz a Bíblia, está reprovado. Diz a Bíblia, se for corcunda, está reprovado. Tem que ser alguém perfeito. Por quê? Porque está a representar quem? Jesus. Quer dizer que Deus sabia, e Deus, para ele, era normal ver pessoas doentes, porque ele vinha intervir depois. Amém. Então, era requisito de um sacerdote, alguém perfeito, para representar quem? Jesus. Aleluia. Amados, Deus é assim. Deus, por isso é que nós falamos sempre, existem igrejas ou religiões que não compreenderam bem a Bíblia e estão ainda na antiga aliança. A antiga aliança já passou, a guarda do sábado já passou. Se ainda estamos no tempo de guardar o sábado como o dia do Senhor, também podemos começar a respeitar esses rituais. A guarda do sábado já passou. O sacrifício dos animais já passou. Não comer carne de porco, já passou tudo isso. Isso é na antiga aliança. E agora que faço uma repreensão, já vi muitos ímpios a falarem assim: os sétimo dia não comem carne de porco por causa do endemoniado gadareno. Os demônios foram no porco. Não é isso aí, não. Não é isso. Começou aonde? Na antiga aliança. Deus é quem falou a Moisés: animais imundos. Porque porco é um animal imundo. Porco é sujo. Vive na lama, come lixo. É um animal imundo. Deus falou: não coma esse animal imundo. Amém. E quando vemos na nova aliança, quando Jesus foi ter com esses homens de Gadara, estavam a criar porco. O povo judeu não criava porco. Isso revela a decadência espiritual daquele povo. Sendo judeu, mas estavam a criar porco. Eram proibidos criar porco, estavam a criar porco. Quer dizer que espiritualmente estavam
embaixo, né? Fracos. Aleluia. Então, não estamos mais na época dos sacrifícios, não estamos mais na época, esses sacrifícios mosaicos passou. Agora, tudo isso que eu falei há pouco tempo era como símbolo e apontava para uma pessoa. Alguém aponta aí como subtema, vamos já terminar. A importância do tabernáculo na nova aliança. Muito importante. A importância do tabernáculo na nova aliança. Então, tudo isso que vimos no livro de Êxodo, livro de Levítico, que fala sobre o tabernáculo mosaico, que fala sobre o lugar santo, o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, o propiciatório, que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo com o quê? Com o sangue, e o sangue colocava onde? Por cima da arca da aliança, que se chamava propiciatório. Tudo isso eram imagens que apontavam para Jesus. Aleluia. Apontavam para Jesus, o sacrifício perfeito. A nova aliança, inaugurada por Jesus Cristo, cumpre e transforma o significado do tabernáculo mosaico. Abaixo estão as bases bíblicas que mostram essa transição. Primeiro ponto. Jesus como o tabernáculo perfeito. Aqui é muito importante. Vamos abrir no livro de João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de São João, versículo 1, capítulo 1, melhor, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Alguém repita comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, amados? Essa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse termo habitou, no original, no grego, significa tabernaculou. Amém? Ela vem do verbo eskenosen, do grego, eskenosen, que significa tabernacular. Quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou, em outras palavras, e tabernaculou. Mostrando então a ligação do tabernáculo de Moisés no meio do povo com a presença de Jesus no meio do povo. O que o tabernáculo de Moisés simbolizava? A presença de Deus. Então, quando Jesus se manifestou na terra, também representava o quê? A presença de Deus. Quer dizer que Jesus veio substituir o quê? O tabernáculo. Essa expressão. Por isso é que é muito importante, quando estamos a ler a Bíblia, se queremos entender bem um texto bíblico, devemos ir na linguagem original. Essa palavra habitou é em português, mas na língua original ela vem do verbo eskenosen, que significa tabernáculo. O verbo grego é eskenosen. Eskenosen, que significa tabernáculo. Então, Jesus é o cumprimento do tabernáculo, a presença de Deus encarnada entre o seu povo. Alguém está me entendendo? Quer dizer que Jesus é a manifestação perfeita do quê? Do tabernáculo. Aleluia. Amém. Jesus é a manifestação perfeita do tabernáculo, amados do Senhor. Por isso é que quando Jesus se manifestou, em outras palavras, Deus se mostrou presente, se mostrou visível ao povo israelita. Na antiga aliança, através do tabernáculo, Deus se mostrou visível. Mas na nova aliança, através da vinda de Jesus, Deus se mostrou visível ao povo. Quer dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Amém? Isso é para escrever. É importante escrever. Porque quando você conhece bem a Bíblia, você segue bem a Deus, adora bem, busca bem,
enfim, se tornas um bom cristão. Alguém está me entendendo? Então, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Agora, o tabernáculo não só manifestava a presença de Deus, mas também era um local onde se faziam o quê? Os sacrifícios. Amém? Era um local onde se faziam os sacrifícios. Agora, como Jesus, aponta aí o subtema, o sacrifício de Cristo. Sendo o tabernáculo um local que representava a presença de Deus, como também era um local onde se fazia o sacrifício, Romanos capítulo 9, versículo 11, que fala sobre o sacrifício de Cristo, porque ele é o tabernáculo. Diz assim, livro de Hebreus, melhor. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Hebreus 9, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, atenção, maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Alguém está acompanhando? Pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário. Oh, Jesus. Olha aqui. Jesus entrou aonde? Entrou aonde? O que é o santuário? O tabernáculo. Amém? Jesus entrou uma vez no santuário. E qual é o lugar? Lugar santíssimo. Entrou uma vez no santuário. Atenção. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que é redenção, amados? Redenção é perdoar os pecados. Quando os sumos sacerdotes entravam no lugar santíssimo com o sangue, colocavam por cima do propiciatório, é com que objetivo? Para perdoar os pecados de quem? Do povo. E Jesus, de uma vez por todas, entrou aonde? No lugar santíssimo. Qual lugar santíssimo? Estava onde? Estava onde? Nos céus. Estava onde? Nos céus. Jesus entrou lá. Quando morreu, ele pegou o sangue dele, levou lá na arca que está nos céus, colocou lá. E o sangue desapareceu? Está lá até hoje. Amém. Está lá até hoje o sangue de Jesus. Continuando. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Aleluia. Então, Jesus fez esse exercício. Alguém está acompanhando atentamente o ensinamento? Estamos a ver a transição da antiga aliança até a nova aliança. Há muito ensinamento que eu vou dar aqui na igreja que tem a ver, que começou na antiga aliança e terminou na nova aliança. Consumação. Por isso é que o povo cristão não é um povo embasado em muitos rituais, conforme na antiga aliança. Quando você vê uma igreja, ritual é ritual, há por detrás alguma coisa. Por detrás há envolvimento de espíritos malignos. Aleluia. Então Jesus, de uma vez por toda, entrou no lugar santíssimo e colocou lá o seu sangue. Colocou lá o seu sangue. O livro que acabamos de ler explica como Jesus, sendo sumo sacerdote da nova aliança, entrou no tabernáculo maior e mais perfeito no céu, oferecendo o seu próprio sangue como sacrifício definitivo. Aleluia.
Agora, quando Jesus morreu, amados, na cruz do Calvário, há uma ação que aconteceu. Quando ele morreu, diz a Bíblia, no livro de Mateus 27, 50 e 51, que o véu do templo se rasgou, né? Representando o nosso acesso direito a Deus. Aleluia. Por causa do tempo, vamos parar por aqui. No domingo vamos continuar, porque é muito importante entendermos que não somente Jesus é tabernáculo, mas também nós somos tabernáculo. Louvado seja Deus.